Olá, tudo bem? Meu nome é Eliane Lutz, eu sou acadêmica do curso de graduação de Pedagogia do Polo Uninter de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Sou inscrita no RU 2089503 e eu vim apresentar o meu plano de ação sobre o estágio híbrido de extensão de educação infantil. A temática do meu estágio, do meu plano de ação, é sobre brincadeiras, né, na educação infantil. Brincar é coisa séria. A gente começa imaginando materiais que geralmente a gente não dá tanta importância, como lápis, folhas de papel, caixas de papelão, que para a gente parece coisa simples, objetos sem valor, para uma criança pode se transformar em uma infinidade de brincadeiras, em um mundo imaginário cheio de diversão e aventura. É brincando que elas aprendem a dar sentido ao mundo. Embora não pareça, brincar é coisa séria. Enquanto ela se diverte, ela exercita o corpo, a imaginação, interage com o universo que a cerca, transformando simples objetos em brinquedos fantásticos. Uma simples bola motiva, atrai, socializa, trabalha a coordenação motora, habilidades corporais, movimentos. A importância de apresentar possibilidades e criar brincadeiras adequadas que propiciem um grande número de atividades lúdicas. As brincadeiras trabalham a motricidade. Andar, correr, subir, descer, estimulam os 5 sentidos: o tato, o olfato, a audição, visão e o paladar. Enriquecem as descobertas das crianças. Já logo nas primeiras semanas, é possível brincar com o bebê, passar um pano suave pelo corpo, olhar, conversar, cantar, contar histórias. São maneiras de interagir com as crianças, estimulando o desenvolvimento delas. Quando uma criança gosta, por exemplo, de uma brincadeira, ela vai querer repetir ela várias e várias vezes. A gente não deve reprimir. Quando um bebê, por exemplo, ele joga repetidas vezes a colher no chão, ele está aprendendo sobre as leis da física. O tempo que as crianças se conectam com as brincadeiras também deve ser respeitado. Apesar de ser coisa séria, brincar não precisa ter interferência constante de adultos, né, de gente grande. É importante que os pais ou os professores participem e observem com atenção, mas eles podem e devem brincar livremente, ter essa possibilidade, né, de construir a brincadeira, deles mesmos inventarem a brincadeira. Esse momento é tão espontâneo e alegre que, ao mesmo tempo que ele desenvolve plenamente o físico e o emocional deles, eles estão criando a partir dessas experiências, dessa possibilidade. Eles acabam criando as possibilidades, os ambientes para brincar, né? Quando a gente não interfere o tempo todo. Que a gente fala das brincadeiras assistidas e de deixar eles serem protagonistas, né? Do desenvolvimento deles. Então, é justamente na fase e no brincar que eles se descobrem, eles descobrem o ambiente, eles exploram, né? Então, toda essa parte dos sentidos, da motricidade, eles acabam desenvolvendo a partir das brincadeiras em que eles são os protagonistas, que eles decidem brincar da maneira que eles decidem, né? Por ser tão importante, esses momentos precisam ser valorizados e estudados, que cada processo e etapa dentro da educação infantil, ela vai ter um significado para a criança, né? Cada fase dela deve ser respeitada e ali dentro dessas fases trabalhadas a parte cognitiva delas,
dentro da escola. As escolas e a sociedade devem se empenhar para ter sempre um número maior de espaços lúdicos, que garantam que a criança tenha o seu direito, né, de brincar, porque, inclusive, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, é um direito garantido, a brincadeira. Quando a gente garante esses espaços, né, a gente dá acesso a esses espaços, a gente está garantindo que a criança tem esse direito respeitado e que ela tenha ambientes adequados e seguros para fazer esse direito valer. Então, a gente vai falar principalmente sobre as faixas etárias das crianças e o que deve ser estimulado e observado dentro dessas faixas da educação infantil, principalmente. A gente fala muito sobre a primeira infância e a importância dela no desenvolvimento. Quando a gente fala de primeira infância ou de estímulos, a gente acha que a partir do momento que eles entram para a educação infantil ou a idade que é obrigatório eles estarem em ambiente escolar, que seria a partir dos 4 anos de idade, a gente acaba achando que é a partir daí que os estímulos, né, devem ser introduzidos. Mas, na verdade, a gente tem que prestar muita atenção e fazer valer e lembrar aos pais que grande parte dos estímulos recebidos na primeira infância é o que vai moldar o cérebro da criança. Então, a importância da gente ter esse olhar para a primeira infância, para os estímulos que a gente dá para os nossos bebês, que a primeira infância é do zero, né, do nascimento até os 4 anos de idade. Então, o tipo de estímulo, a forma como a gente vai estimular esses nossos bebês até eles entrarem na educação infantil, é o que vai determinar a plasticidade do cérebro deles, que a gente fala que são as estruturas, né? Então, quando a gente fala de primeira infância, é importante a gente ter esse olhar. Existe um momento da vida das crianças em que o cérebro funciona tão bem que a gente pode compará-los ao cérebro de um super-herói. Tamanhas habilidades que ele desenvolve nesse período do nascimento até os 6 anos de idade. Então, do período do nascimento, eu disse antes dos 4, que seria o período que ele adentra para a educação infantil, mas então do nascimento até os 6 anos, que é a idade que ele estaria pronto para ir para o fundamental, né? É o período que a gente chama então de primeira infância. Nessa fase, as crianças aprendem muito e em uma velocidade espantosa. O cérebro está crescendo. E fazendo 1 milhão de conexões por segundo. Então, quer dizer que tudo que acontece com o bebê nessas fases, que às vezes a gente pensa, ele é bebê, ele não entende. É nessa fase que as conexões são feitas. Então, ele vai conhecer o espaço que ele está vivendo, né? O ambiente. E isso é determinante, né? Para a plasticidade cerebral. A partir, então, dessas conexões que são feitas na primeira infância, ele está construindo novas e novas conexões para dar sentido ao mundo ao seu redor. Os cientistas e estudiosos descobriram que nesse período o cérebro é moldado a partir das experiências vivenciadas e do ambiente em que ele cresce. Isso se chama plasticidade, então. Assim, o cuidado, o afeto, a nutrição, interação com o mundo adulto, as brincadeiras e os estímulos certos na primeira infância podem ajudar o cérebro a se desenvolver e desenvolver o potencial máximo. Isso é, que vai para a vida toda. Então, quanto mais estímulos o meu bebê receber do nascimento até ele entrar na educação infantil,
mais preparado ele vai estar para os estímulos adequados que vai ser dado por um profissional, pelo professor. Então, quanto mais eu brincar, quanto mais eu falar, né? Quanto mais amor eu der, eu dar para o meu filho, né? Que esse momento da primeira infância, a responsabilidade é dos pais. Então, quanto mais estímulo eu oferecer, a atividade cerebral do meu filho vai ser cada vez maior. Assim, o cuidado, o afeto, a nutrição, interações com o mundo adulto, brincadeiras e estímulos certos na primeira infância podem ajudar o cérebro a desenvolver o potencial máximo e isso é levado para a vida toda. Da mesma forma, fatores de risco como a violência, a desnutrição, negligência, a falta de acesso e educação de qualidade têm um efeito inverso. É como uma construção de uma casa. Os estímulos recebidos antes dos 6 anos serão as paredes que sustentam toda a estrutura. Por isso, eles precisam ser fortes. Por isso, da importância do olhar da primeira infância. É o momento em que a gente constrói quem serão as crianças do nosso futuro. A gente fala que não precisa de material, né, para você estimular o bebê. Você precisa, principalmente, a tonalidade da voz, quando você for trabalhar, que é importante. Quando for dar banho, o toque, né? Contar história, cantar. Tudo isso é estímulo, né? Você oferecer coisas na mão, né? Na idade adequada, claro. A gente precisa oferecer oportunidade para que as crianças brinquem, explorem e aprendam. As brincadeiras é o maior vínculo de aprendizado. A gente não pode deixar que as crianças tenham tudo de maneira fácil, sem desafios, sem que seja difícil algumas coisas para eles, a ponto deles não conseguirem realizar. Mas a gente tem que garantir que as experiências e as interações sejam equilibradas para cada faixa etária. Nenhuma tela de computador ou celular vai oferecer a brisa leve e o calor do sol de verão. O aroma da primavera não será sentido pela tela ou a sensação de andar descalço no gramado. Nenhum toque que realmente emocione virá de representações artificiais do mundo. Aprender no mundo real é primordial para uma experiência produtiva e formativa. Então, a importância da gente saber qual o estímulo que a gente tem que oferecer, de que maneira a gente oferece, né? Quais os espaços e a espontaneidade da criança também deve ser levada em consideração dentro do ambiente, né? Que ela está socializando. Aqui a gente fala da educação infantil. Então, alguns estímulos que a gente pode estar ofertando para essas crianças dentro de cada fase, e é mais ou menos sobre isso. No próximo vídeo eu vou explicar então um pouquinho de cada faixa e quais os estímulos ideais, né, para cada faixa etária. Lembrando que cada criança é única e que cada uma tem uma fase de desenvolvimento, mas que seriam sugestões e o que a gente deve levar em consideração na hora de um planejamento para a parte da educação infantil.